Leitura para o signo de Câncer. Vamos lá, Câncer. A sua leitura. Câncer aqui já de cara. Tem a necessidade aqui, Câncer, de você se conectar mais, tá? Se proteger espiritualmente, se conectar. Por quê? Porque aqui são pessoas, seja sensíveis, intuitivas, conectadas. Então, assim, é preciso ter um cuidado a mais, né? Sabe aquele signo que já é do signo a questão da sensibilidade, seja energética, seja a questão com as fases da lua, né? Então, em um período específico, tá mais sensível, tá mais aberta, tá mais... Então, assim, tem sim a necessidade dos cancerianos ter um cuidado a mais com essas questões aqui, ó, a proteção energética aqui, uma proteção energética, meditações para que a luz esteja sempre no seu campo, sempre na sua cabeça. Então fazer meditação, fazer orações, se conectar, né, sentir aquela energia na oração, na meditação, no momento que você tem essa conexão mais forte. É um período que os cancerianos precisam ficar mais atentos, né? O período que eu falo é no momento que você esteja vendo essa leitura. Então, seja a questão com banhos, afirmações. Olha para isso, olha como está a questão do seu campo aqui, de energias camufladas aqui no seu campo. Todas essas cartas falam aqui de questões energéticas fortes aqui, né? Então aqui é preciso ter um cuidado do que você faz, sim, energeticamente, mas assim, utilizar a sua voz para a questão de comando, né? De anular forças negativas. Essa questão de comando, de poder de voz, é algo que você traz e precisa ser melhor utilizado para a sua própria proteção. Então assim, para eliminar essas energias que estejam aí se camuflando, se escondendo no seu entorno, no seu campo e te causando um certo prejuízo energético. Então aqui tem a necessidade de olhar mais para isso, para a sua conexão, né? Para utilizar sua voz, seja na oração, seja entoando salmos, canções que falam dessa autoridade espiritual, para que essa firmeza espiritual, essa autoridade, para justamente trazer uma purificação no seu campo. E lógico, você também se cuidar da forma como você se cuida, né? Banhos, oração, que você lê espiritualmente a Bíblia, lê a Bíblia em voz alta, é o que? Evangelho, lê Evangelho. É mantra, faça mantra, é oração, ore. Essas coisas assim. E com o coração, não só na voz, não só palavras ao vento, mas com o coração, né? Pedindo e solicitando essa questão energética, essa proteção nesse período, tá? Olha, limpeza, vassoura. Então assim, todas as cartas que falam sobre, quase todas as cartas desse oráculo que falam sobre proteção, sobre limpeza, principalmente limpeza, purificação, banho, saíram para Câncer. Então assim, é um período, você que está assistindo, um mês, um período onde as energias vão estar mais aí vinculadas a você e que tem a necessidade de limpeza. Vassoura, a carta da limpeza, purificação, banhos. Então assim, se possível, todo dia, se possível, todo dia, tome um banho de alecrim, banhos de purificação e de energização. Se possível, nesse período, todos os dias. 3 dias seguidos, 7 dias seguidos, eu vou tomar um banho específico. Lógico que o banho de limpeza mais profunda, você toma um dia e nos outros dias o banho mais de revitalização, algo assim, né? Algo assim. Então, exemplo, alecrim. Eu tô tomando ultimamente sempre banho de alecrim. Sempre banho de alecrim, que é um banho que você consegue tomar vários dias seguidos. E se você compra em qualquer mercado alecrim. Eu até comprei 2 ramos logo, né? Esses ramos que vende na parte da... o verde, né? Não o seco, o verde. Coloca na água fervendo, desliga, deixa ele lá. Eu tô tomando direto aqui. Então assim, são banhos que você pode tomar todos os dias ou quase todos os dias. E Câncer está precisando olhar essa questão energética, tá? Né, pedir, chamar os seus aqui, né, seu aliado familiar ou a entidade que você trabalha como proteção, que você cultua, né, quem é, santa quem, qual orixá que você, para você pedir essa proteção, essa conexão com esses seres, tá bom? Nesse período você vai precisar. Olha pra aqui. Não sai uma carta para você, saem todas as cartas repetidas pedindo essa limpeza no ambiente aqui, ó. Trovões, raios. A questão de muita voz, você vai precisar utilizar muito a sua voz para isso. Para você falar em voz alta, leitura em voz alta, solicitações em voz alta. Você entenda que não é pelas janelas, é na casa mesmo. Orar a sua casa, orar a sua família, a si, né? Orar no seu quarto, para que nesse período você pode estar mais
atraindo, um período em que você está atraindo mais e vai precisar de mais limpeza, de mais purificação, tá bom? Aqui Câncer fala sobre você tem essa questão de atrair, você atrai muitas pessoas para o seu campo que precisam de algum tipo de cura. Eu chamaria você aqui de médium, eu chamaria você de sensível, né? Porque você já tem essa questão muito forte. Então é como se fosse comum para você em períodos passar por isso, ou atrair pessoas específicas que precisam. Você sente que talvez esteja com energia mais baixa. Se você tiver com energia que também não está bem, imagine como é que você vai ficar, né? Então vai estar sempre precisando repor, vai estar sempre precisando limpar por conta dessa questão sensível que você já tem. É do signo de Câncer isso. Então é como se fosse natural. Cada signo tem a sua questão que é mais natural. A de Câncer é a questão de sensibilidade, não só de Câncer, né? Peixes, signos aí que tem mais água no seu mapa. As pessoas que têm mais água no mapa, essa questão de sensibilidade vai ser comum. De olhar suas energias, olhar seu campo, rezar, vibrar, estar na frequência alta. E sempre vai ter que estar fazendo. Por mais que você... eu faço sempre. Vai sempre ter que fazer. Uma semana ou outra, essa questão vai estar mais... vai estar mais ali te pedindo algo mais, né? A minha água tá com gosto de chá, né? Então chá para desintoxicar seu organismo, bom nesse período, banhos bom nesse período, limpeza da sua casa, lembrando que quando a gente limpa nosso ambiente, incensa, limpa o ambiente, é bom que nesse mesmo dia você também faça um banho de limpeza para você, porque se você começa a captar do seu ambiente, se você limpa o ambiente, você tá ali impregnada, né? A gente quando limpa a casa, o que acontece? Faz uma faxina aí, a pessoa fica toda suada, cansada, cheia de sujeira no corpo, energeticamente da mesma forma. Então se você está limpando o seu ambiente, você também vai precisar descarregar. Você vai precisar de uma purificação, de uma limpeza também. Vamos lá, Câncer. Leitura para o signo de Câncer. Câncer. Leitura para o signo de Câncer. Leitura para o signo de Câncer. Eu queria que desse pra... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vou mexer não, senão vai bagunçar. Vou deixar ele mais aqui. Para os cancerianos observar a carta, né? Então aqui tem as de ouro, o enforcado, cavaleiro de espadas, rei de espadas e o diabo. Então o que fala aqui seu jogo, Câncer? Aqui fala de... que você precisa ter cuidado, né? Na sua situação material, seja casa, lar, né, algo que você tenha iniciado agora, na sua casa, vou chamar de casa, né, na sua questão material, na sua convivência com as outras pessoas, na sua forma de lidar com a matéria, né, com o seu lar, com o seu ambiente, com aquilo que é palpável, que você precisa ter o cuidado é justamente essa questão do enforcado, como foi dita. O enforcado, quando ele sai na leitura, ele é uma pessoa que precisa ter cuidado com a questão de se vitimizar ou de estar em um papel de vítima, submissa a uma situação que tem a necessidade de você olhar, né? Então, assim, no seu jogo saíram assim, muitas cartas de alguém realmente manipulador ou manipuladora. Alguém manipulador ou manipuladora. E que essa pessoa, ela já pode ter essa personalidade dessa forma, mais difícil, porém, mais difícil de lidar, mais tóxica em lidar com as pessoas, né? A carta do diabo, alguém que faz da forma com que quer com o outro e não tem problema com isso, né? Essa questão de problema, isso vem mais do chamado canceriano que está assistindo e não do outro que está tratando, porque para o outro ele não vai ter problema em te manipular, ele não vai ter problema em mentir, em te ofender, em te tratar de uma forma, em ser egoísta. Por quê? Porque muitas vezes, Câncer, a gente se coloca nessa situação. Se coloca como? Se coloca como, né? Ou por conta da situação, se permite de alguma forma, né? Aqui tem muitas situações. Eu poderia sentar aqui e falar muita coisa. A pessoa que está doente, a pessoa que é mãe de família agora, a pessoa que está sem trabalho agora, a pessoa que se sente coitada, que se sente vítima. N situações eu poderia dar. E que essas pessoas meio que se aproveitam disso. Porém, por conta do momento que você está vivendo, eu estou doente agora, eu dependo dessa pessoa.
essa pessoa não vai ter problema algum em te destratar, em ser frio, em ser desonesto com você, em ser tóxico, em ser manipulador, né? Então, assim, é uma situação que você precisa olhar, porque muitas vezes é como se nós entregássemos para o outro o poder de nos tratar assim, sabe? Não colocamos o limite no outro, ou achamos que eu sou uma vítima, eu preciso ser dessa forma, eu preciso ser submissa, seja o que for. É uma situação nesse contexto de você estando em uma posição de vítima e outra pessoa estando na posição de algoz aqui. Então aqui é um prato cheio para inúmeras situações que podem ocorrer para você. Entende? A postura que você transmite para o outro abre brecha para que essa pessoa te trate dessa forma, e essa pessoa não vai ter, nesse momento, não vai ter problema nenhum em te tratar dessa forma, e não vai ter, como é o nome? Não vai ter sensibilidade nenhuma, não vai se sentir culpado, que eu quero dizer, não vai se, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Não vai. Essa postura é mais sua, para essa pessoa não. Por quê? Porque é como se ele tem o que ele quer. Entende? Ele tem o que ele quer porque a pessoa é dessa característica, então ele faz e acontece, né? Então, assim, é uma situação que você precisa ficar atenta. Precisa ficar atenta a isso, a perceber que uma situação... Sai a carta da morte aqui. Aí eu vou deixar aqui pertinho. Eu adoro quando as cartas ficam mais visíveis. Depois eu vou dar um jeito de deixar de uma... É por isso que eu gosto dela assim na vertical, né? Na horizontal. Horizontal assim. Por isso eu gosto do celular assim. Porém, no formato do YouTube eu preciso deixar ele deitado, mas quando ele tá em pé dá pra ver tudo certinho. E aqui tem outras cartas que falam disso. Falam disso, de você percebendo que a situação teve uma diferença, tá estagnada, não tá mais a mesma coisa. É você sentindo outra pessoa que a relação já mudou, que não está mais a mesma coisa. Sabe quando a gente tem uma amizade e a gente sabe que a amizade não é a mesma? Por mais que seja amiga há anos, tem um momento que a gente sabe que aquilo mudou e que não vai ser mais a mesma coisa, que não adianta insistir. Uma coisa é chamar a pessoa, vem aqui jantar. Outra coisa é tratar essa amizade, esse relacionamento, da mesma forma como se ele fosse no início. Ele não é mais, alguma coisa mudou já em uma relação que você tem. A situação mudou, esfriou, né? Não tá mais a mesma coisa, passou por uma transformação na relação. Tem carta de corte aqui, mas pode ter sido um corte mesmo, terminou. Ou uma relação que simplesmente mudou, simplesmente não que nada, simplesmente mudou a relação, não é mais a mesma coisa. Porém, como se insiste, de certa forma tem uma certa insistência, aí a pessoa já fala diferente. Pode, para muitas pessoas, ter tido agressão com a carta do diabo. A carta do cavaleiro do diabo e do rei de espadas é uma carta assim... É que a pessoa precisa ficar muito atenta a isso, porque tá a um pé de alguma coisa acontecer, né? Que eu falo assim, já não me trata mais da mesma forma, discute muito, fala muita coisa pra me ofender, mente, trai, situações assim um pouco mais graves que eu falo, de um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, questões mais assim, e que precisa ter um cuidado para que isso não extrapole, né? Não vá para um outro nível, que é o nível de agressões ou situações mais delicadas aqui para você, por conta de uma postura que você tem, ou uma postura sua, de eu preciso vivenciar isso, ou eu me submeto a isso, ou por conta de um momento que você está vivendo, e que, no caso, dependeria dessa pessoa. E aí se submete a certas questões. Então, assim, é um assunto sério, que os cancerianos precisam olhar para a sua postura, um cuidado para a sua postura, não está abrindo brechas para que as outras pessoas tenham atitudes que você não merece, que ninguém merece ter, que tenha essa atitude com você, mas por conta de brechas que vão se abrindo nas relações, situações que não vão sendo identificadas, ou se são identificadas, não são finalizadas, não são conversadas, para que se acerte. E acaba que o outro que tem uma postura manipuladora age de uma forma em uma pessoa que tem uma postura submissa ou se vitimiza de alguma forma. Sabe quando dá espaço para isso? Então tipo assim, tenha um cuidado para sua postura não estar atraindo pessoas que precisariam de um limite, de um basta, de um corte, de um afastamento, de uma finalização, né? É isso que você precisa ter cuidado aqui.
manipular a carta do ambiente, né, da família. Ó, olha o que o jogo diz aqui, referente a essa pessoa. É um desgaste, né, um peso, uma decepção muito grande que você vem tendo com essa pessoa, um desgaste, um peso muito grande aqui, situações, como foi dita, que você precisa ter cuidado, que tem esse ar forte de brigas, podendo ter agressões, brigas podendo ter agressões, né, essas questões assim mais sérias, né, mais sérias, que ou pode vir a acontecer, ou estão acontecendo, e você precisa ficar atenta com isso, porque a pessoa não vai mudar. Essa pessoa, ela veio no aspecto, e veja se não é você também, né? Não sei quem é que eu tô falando, mas assim, a pessoa que vem no aspecto do diabo com o cavaleiro de espadas e o rei de espadas, essa pessoa não vai mudar. Então assim, tenha um cuidado para você também não estar numa certa, vamos dizer assim, ilusão em relação ao outro. Não, só foi dessa vez, ou eu vou mudar a pessoa, ou ele me ama, ou só foi o estresse. Não. Não, Câncer, não. Nesse caso não foi nada disso. Nesse caso, essa pessoa, ela é assim. Ela é fria, ela é calculista, ela é manipuladora, ela é maldosa, ela é mentirosa, que saiu 7 de espadas também. Ela é mentirosa, ela faz coisas por trás, ela não se arrepende, e se fala se arrepende é mentira. Acho que nem fala, porque não tem aqui. O que tem aqui? Uma pessoa que acha que tá certa. A pessoa, Câncer, que está fazendo isso, então é uma perturbação, né? Ainda tem isso, que pode ter isso, de pessoas insistentes, ou sendo você, ou sendo a pessoa insiste em uma situação, em uma ligação, em uma fala com o outro, depois insiste, então tenha cuidado com isso. Essa pessoa, ela acha que ela tá certa em ter essa atitude, e ela não se culpa. Então assim, nas leituras que eu recebo, as perguntas, sempre tem isso, né? Veja aí se ele se sente culpado, se ele se arrependeu de tudo que ele fez. Tem muito isso. Aí eu sempre me pergunto, gente, a pessoa, ela quer saber, ela só vai ficar em paz se ela vê uma resposta que a pessoa vai se arrepender do que fez. Ou seja, a pessoa ainda está presa a outra pessoa, está presa a uma situação, porque ela passou por tudo que passou, mas ela quer saber se a pessoa se arrependeu. Nesse caso aqui, Câncer, se você tem essa dúvida, essa pessoa não se arrependeu e não vai se arrepender do que fez você sofrer, de se te traiu, se teve alguma ação, alguma atitude que te machucou, que te magoou. Não se arrepende, não se arrepende. Então assim, essa pessoa não se arrepende do que fez, né? Então assim, tem outras questões que estão saindo no meu jogo, de traição, de pessoas aventureiras, de pessoas que não vão deixar de viver por conta do outro, de viver, que eu falo assim, estando num relacionamento, essa pessoa vai ter atitudes referente a situações que você não faria, que você não gostaria. Seja traição, seja curtir, ficar com as outras pessoas, aproveitar a vida, sair de sua vida e voltar. Sair de sua vida e voltar sem arrependimento. Então assim, é o que você precisa ter cuidado em relação a isso aqui. Esse modo de lidar que você tem, isso também não é somente para essa pessoa, né? O que sai aqui, a carta do mundo. Então, assim, a forma como você... o que você transmite para a vida ou para as pessoas ao seu redor é essa postura que você precisa olhar, identificar. Se você traz isso de alguém que precisa passar por tal situação, ou de deixar muito aberto para que as pessoas tenham atitudes ruins com você, atitudes indelicadas, seja falsidade, seja te trair, te machucar, te magoar, te ofender, te decepcionar, né? E sabe quando tem esse aspecto de coitado para os outros, de vítima, mas por conta de uma forma que você meio que mostra, né? Eu não tô justificando que não é isso, mas sabe quando, tipo assim, o grupo sabe que o outro tem essa característica, tipo as amigas. Um exemplo, sempre tem aquela amiga que a amiga é um exemplo mais bobinha, é aquela que não responde, é aquela que sabe que não pode confiar e confia, que é avisada pelas amigas, mas mesmo assim, ai não, ela não vai fazer isso, vai, não, ele não vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer, as pessoas fazem isso. É duro a gente escutar isso, mas eu também aprendi isso, ainda estou aprendendo na raça mesmo, de que as pessoas fazem o que fazem, elas são como são, quem precisa ter uma atitude diferente somos nós, para não deixar que as outras pessoas ultrapassem o limite que não tem que passar. Seja amizade, seja familiar, seja quem for. É uma postura que a gente precisa mudar, para que as outras pessoas não tratem a gente assim. Não esteja na bandeja. Isso aqui precisa modificar, né? Despertar, mudar a consciência em relação a isso, uma nova atitude, tá?
Tem também no seu jogo falando sobre dependência, de alguma forma, dependência, né? De alguma forma, tem pessoas aqui que podem depender financeiramente dos outros, né? Seja familiares, pais. Ah, não, eu dependo de meu pai e ele é dessa forma, me trata dessa forma. Eu dependo de meu marido, ele trata dessa forma. Ou seja lá quem for, alguém que tem esse aspecto aqui, que depende do outro de alguma forma, tem uma dependência financeira, material, ou um posto, um cargo, né? É o pai, é o marido, ou a mulher, que tem esse aspecto de... que de alguma forma você se sente dependente dele, seja emocionalmente, seja materialmente. Câncer tem isso, Câncer tem um apego muito grande com as pessoas, com a questão material. Então seja um cargo, esposa, mulher, mãe, se apega a isso e acaba passando por situações por conta disso. Então é algo que você precisa olhar, porque a cabeça da pessoa realmente é de uma outra forma, enxerga mais de uma forma material. Enquanto você é água, a outra pessoa é material, é mental demais, é racional demais, porém com aspecto negativo bastante forte, um desequilíbrio nessa questão, no te tratar, no falar com a pessoa, não ter alguma atitude ruim pra você, mas por conta dessa postura que você tá tendo em relação ao mundo, às pessoas, né, no geral aqui. O seu jogo fala assim de ter atitude, né? Tem questões que é bom você verificar que pode facilitar para você aqui, sair como mago. Mago é alguém que tem várias habilidades. Então verifique alguma habilidade que você tenha e que pode te ajudar, né? Se você tem alguma questão financeira com outras pessoas, uma dependência, uma habilidade que você tenha, alguma atividade que você faça e que materialmente pode ser positivo para você aqui. E que vai tirar você dessa questão de depender do outro, seja financeiramente, depender do outro de alguma forma. Então comece. O seu jogo mostra de algo que você já faz, na verdade, ele já saiu aqui. Algo que você já faz, mas ainda continua numa postura de dependência, de vulnerabilidade, né? Alguém que tem uma vulnerabilidade. Então, se você já faz alguma coisa, continue fazendo essa questão. Ofereça seu trabalho aqui, ofereça seu trabalho para os outros. Tenha mais atitude. Inicie essa questão que você já faz com as ferramentas que você já tem aqui. Aqui é com algo que você já tem, então não precisa nem de muito gasto aqui. Com o que você já tem neste momento, você consegue oferecer esse produto, começar uma renda, fazer alguma coisa com isso aqui. Eu tenho que deixar claro também que o que você fizer, muita gente, principalmente essa pessoa, não vai reconhecer e não vai valorizar o seu trabalho. Mas precisa do impulso seu para isso e não dessa pessoa. Ou não de outra pessoa. Não procure aqui validação de outras pessoas, porque não vai ter essa validação. Inclusive vai até fazer chacota com isso, ó. É alguém aqui que faz chacota, que fala mal, que fala o que não deve da atividade, ou que bota a pessoa para baixo de alguma forma. Então, assim, não procure validação aqui, só faça o que você precisa fazer. Comece a sua atividade, ofereça seu trabalho, seja cuidar de criança. É trabalho aqui eu vou chamar de microempreendedor individual. É autônomo. É alguma questão que você que precisa fazer. Né? Então, seja cuidar de outras pessoas, oferecer um produto, não sei, fazer uma unha, uma diária de alguma coisa, um alimento que você faça e venda, se trabalha com as cartas, tarô, abrir uma live, oferecer o trabalho, eu não sei o que é. É um trabalho que você precisa fazer, mostrar para os outros, e essa pessoa aqui, ela, seja lá, faz chacota com isso, mas não ligue para isso. Isso vai te dar estabilidade, vai tirar você dessa dependência. E o que essa pessoa quer é que você continue, de certa forma, dependendo de alguma forma, por mais que fale, que ache ruim, que reclame, mas tem essa questão, desculpe se estiver muito ácida essa leitura, mas as cartas, elas estão dessa forma, então, né, é para dar um chacoalhão mesmo. Eu falo isso porque muitas vezes eu precisei de um chacoalhão de outras pessoas que faziam leituras para que eu pudesse perceber coisas que eu não estava percebendo. E eu vou fazer da mesma forma aqui. Então, assim, por mais que essa pessoa reclame, ache ruim, não goste dessa dependência, mas lá no fundo se sente bem por conta disso. Então, assim, continue seu trabalho. Não fique para baixo por conta disso, porque isso vai te dar uma estabilidade. Isso vai te dar uma estabilidade. Porque o 6 de copas aqui.
Esse 6 de copas, tá? Parece que de alguma forma pessoas te ajudam, né? Pessoas aqui familiares te ajudam de alguma forma, te dão alguma ajuda, te oferecem uma ajuda, ou pagam a você por isso, ou te oferecem uma ajuda. Você pode pedir ajuda aqui, pedir uma ajuda a pessoas da sua família aqui, Câncer. Peça essa ajuda financeira a pessoas, inicialmente a pessoas da sua família aqui, pessoas que você tem essa abertura para isso aqui, ó. E que são preocupadas com você. Talvez você esteja aqui também preocupada muito com a opinião das pessoas aqui, né? Câncer, Câncer de novo aqui, ó. Câncer aqui, a rainha das águas, preocupada com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, o que vão achar. Ninguém tem que achar nada. É sua vida que está nessa condição, então você precisa sair dessa condição nesse momento. Então, para isso, se necessário, peça ajuda, sim, a pessoas da sua família, a pessoas que você tem um convívio, que pode te ajudar financeiramente, contribuir com você para alguma coisa. Seja você oferecer seu trabalho, seja você pedir realmente um dinheiro, uma ajuda, essas pessoas vão te ajudar. Para que você possa sair desse contexto, desse jogo aqui, dessa dependência, desse movimento, né, desse momento que você esteja aqui. Conselho final para Câncer. Conselho final para Câncer. Câncer, conselho final. Aqui a questão de... Forte aqui, viu, Câncer? Aqui você vai precisar se afastar, Câncer, disso. Você vai precisar aqui abandonar alguma coisa, se afastar. Aqui fala... o seu jogo fala de noite, né? 8 de copas é alguém que sai à noite, de madrugada. Então aqui, ó, se afaste. Vão ter situações que você vai precisar se afastar, principalmente nesse contexto que foi dito aqui desse diabo com essas espadas juntas, né? Dessa pessoa fria, calculista, manipuladora. Você vai precisar se afastar, tipo, deixa tudo para trás aqui. Deixa tudo para trás. E também tendo cuidado com a questão de horário aqui. Silenciosa à noite, silenciosa, sem falar muito sobre isso. Simplesmente se afaste, simplesmente saia deste ambiente, simplesmente se afaste, simplesmente procure outra questão. Saia de queixo erguido. Tem um negócio forte aqui, né? O 9 de copas 9 de copas é satisfação. Uma pessoa que está satisfeita, sabe seu valor. Tem outra questão aqui de não querer ser mais uma. Tem uma falta de valor aqui. Não te valoriza, alguém que não te valoriza, que só quer se satisfazer aqui, então, e você se afastando disso. De pessoas que só querem a sua própria satisfação pessoal, né? Se afaste disso aqui, tá? Pra sua vida... E para que você comece a produzir. Essa questão vai te dar mais autonomia, mais autoridade, mais amor próprio, né? A partir do momento que você tiver fazendo algo, mostrando seu valor através do seu trabalho, daquilo que você produz, do serviço que você faz, isso vai ser muito bom para você aqui, tá bom? Tá bom, Câncer? Essa foi a sua leitura e até mais!